Oi, minha gente, olha, nós vamos ver aqui os articuladores. Aqui, antes disso, a gente tem que brincar um pouquinho de vez em quando, não tem? Vocês notaram que eu estou com a camisa diferente. É porque eu queria gravar só com camisa vermelha para ser a marca do curso, né? Mas algumas pessoas falam assim, olha, os alunos vão cansar disso aí, viu? O curso inteiro só camisa vermelha, quadricule isso aí. Então, eu estou quadriculando, tá? Para a gente poder mudar um pouquinho aqui, né, minha gente? Vamos ver a questão dos articuladores. Eu vou passar aqui alguns articuladores, que são aquelas palavras que fazem a emenda, a costura das frases e de um parágrafo com outro. Eu não vou ler todos com vocês, porque senão fica extremamente cansativo. Eu vou falar de alguns principais que vocês podem usar, porque você tem ideia pronta, mas você precisa de costurar uma ideia a outra. Então, aí é que entram os articuladores, ok? Então, vamos lá. Olha, há algumas palavras que podem denotar início. Não é só a introdução, não. Início da frase, por exemplo, tá? Ou do parágrafo, qualquer parágrafo. Olha, introdução e começo. Inicialmente, olha, você pode usar aqui, ó. Inicialmente, primeiramente, bacana, não é? Antes de tudo, pode também. Eu conheço muita gente que gosta de usar é notório que o problema da violência no Brasil, entenderam? A princípio, em primeiro lugar, tem gente que coloca, em primeiro lugar, vale ressaltar, também você pode usar para começar uma frase, ok? São algumas sugestões, tem outras também, primordialmente, em primeiro plano, etc. Agora, você quer uma palavra que costure, um articulador que denote a ideia de continuidade. Então você vai colocar, ademais, é a campeã de uso. Pode olhar as redações nota 1000 do Enem. Quase todo mundo, eu acho que todo mundo, viu, usa a palavra ademais. É bom a gente falar que você pode olhar, porque tem tudo na internet, redações nota 1000 do Enem, né? Lá no Google, você vai encontrar as redações prontas lá. E você vai encontrar isso ademais, viu? Gosto muito do além disso, não é? Até cortou um pouquinho aqui, né, gente? Ó. Ademais, além disso, do mesmo modo, acresce que, ainda por cima e tal. Mas eu coloquei umas mais bonitinhas aqui no começo. Não é? Ademais, além disso, pode usar sem dó. Algumas pessoas podem dizer, mas isso aqui é clichê. Pelo amor de Deus, articulador ser clichê? Clichê são aquelas questões. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esses são, eu repito, são os clichês, não é? Pensamentos prontos, frases prontas. Agora, isso tem que existir dentro da sua redação. Toda redação tem que ter. Como é que você vai somar alguma coisa? Então, se você não quiser colocar demais, coloque-se do mesmo modo, ainda por cima, bem como. Esse ainda por cima eu não gosto muito, não. É só uma sugestão, mas não gosto muito, não. Viu? Agora, conclusão, você está fechando a sua redação. Olha como é que você pode começar uma frase em que você está fazendo a conclusão. A campeã disparadamente é portanto. Ok? Portanto, as pessoas usam. Portanto, cabe ao governo. Agora, as pessoas não gostam muito de começar também com portanto. Pode falar assim, cabe ao governo, vírgula, portanto, vírgula, entenderam? Para fugir do lugar comum, começando a frase com o portanto, ou o parágrafo com o portanto. Agora, qual o cuidado que você tem que ter? É de não começar com o entretanto. Entretanto, a ideia é contrária. Tem gente que está fechando a redação aqui, eu já comentei isso com vocês no curso, né? Que lá no finalzinho, na hora que está acabando tudo, está prontinho, a pessoa coloca assim, entretanto, cabe ao governo... Olha, peraí, entretanto, cabe ao governo. Esse, entretanto, está voltando ao assunto. Lembra que eu falei daquele casalzinho que está discutindo as relações e depois eles já está quase tudo resolvido, só falta um beijo final. Lá na conclusão, quando eu estava explicando a estrutura, eu falei isso. Aí ele fala assim, entretanto, amor,
Espero que isso nunca mais aconteça. Nada disso na hora de terminar a conversa. Na hora que você está terminando a conversa, é o beijinho, é o selinho, não é verdade? É o portanto. Olha, contudo também não cabe aqui não, viu? Contudo, porém, esses aí não pode não, viu? É portanto. Portanto, assim sendo, dessa forma, em suma, esse Dessart aqui eu acho muito chique, viu? Muita gente mais da velha guarda que usa, mas pode ser usado também, tem jovem também que usa. Bom, é questão de tempo. Tempo eu não vou demorar muito, porque aqui, ó, logo após, gosto muito, ocasionalmente também, né? Atualmente, posteriormente, odiernamente amo, porque muita gente, redação nota 1000, parece que tem um professor que corrige a redação do Enem principalmente, viu, que gosta dessa palavra odiernamente, quer dizer, nos dias de hoje, use nossa, fica chique, não fica, gente? Odiernamente. Enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, viu? Concomitantemente, ao mesmo tempo, odiernamente nos dias de hoje. Bom, conformidade, você pode colocar igualmente, que está na cara, né? Já que não notei. Segundo, conforme, que está na cara também, se é conformidade, né? Assim também, de acordo com. Então, são alguns elementos, alguns articuladores que eu estou dando para você como exemplo você pode usar. Bem, são esses aqui alguns articuladores que nós podemos usar para fechar, para costurar a nossa redação. Alguns são para fechar, né, na conclusão, alguns são para introduzir o texto, continuidade, tempo, conformidade. Olha, consequência, quase todo problema apresentado nas provas do Enem, por exemplo, ou em outros concursos, porque eu quero preparar você para o Enem, para o vestibular, para outros concursos, e esse modelo que eu estou fazendo para você serve para todos. O Enem que teve a ideia maior dessas questões dissertativas, argumentativas, de adotar isso aí. Quem faz para o Enem, faz para qualquer outro sem medo, ok? Então vamos lá. Quase todo o assunto ali denota causa, consequência, não é verdade? Consequências, então, aqui, ó, está até aqui de outra cor, não é? Não tem problema não. Daí, por isso, de fato, em virtude de, assim, naturalmente. Os impactos, gosto demais quando o aluno escreve na redação assim, os impactos do problema, entenderam? Os impactos, quer dizer, as consequências, o que pode advir desse problema. Lá pelo terceiro parágrafo, introdução, pontos positivos, né? Ou introdução, causas, consequências, entrando os impactos, ok? O que eu mais gosto de todos é esse aqui. O segundo que eu mais gosto é esse aqui, ó, em virtude de, ou em virtude disso, ok? São os dois que eu mais gosto. Bom, exemplificação e esclarecimento. Então, por exemplo, isto é, a saber, em outras palavras, ou seja, esse ou seja aqui é muito bom você usar. Tem gente que coloca ponto para colocar o ou seja, mas não é bom não, viu, gente? Você pode colocar então, esse aqui então pode entrar em qualquer uma ideia de exemplificação, de esclarecimento, isto é, etc, etc. Adição está somando, é igual na matemática. Tem matemática dentro da língua portuguesa. Adição. Outro fator, ponto, vírgula. Também, vírgula. Assim como, vai ter que ter o além disso aqui, quer ver? Além disso, vírgula, denota soma. Esse além disso é o que eu mais gosto, viu? Além disso. Gente, ademais aqui também, ó, funcionando como adição. Esse ademais é fera. Os campeões de redação usam ademais. Gosto. Ademais, além disso, etc. Pode usar os outros também. É só uma questão mesmo. Eu tenho que dar vários para vocês exemplos, então eu escolhi esses aí. Afirmação e certeza. Torna-se evidente,
um examinador começa a corrigir sua redação, vou ter escrito lá, torna-se evidente, né? Dentro dessa, nossa, que chique aqui, ó. Dentro dessa lógica, que com certeza, certamente, sim, por certo, sem dúvida, seguramente, efetivamente, naturalmente, evidentemente, realmente, verdadeiramente também bacana, com efeito, bacana também, mas eu gostei muito dentro dessa lógica. Que lógica? A lógica que você está afirmando. Essa lógica que você está ali escolheu para estruturar o seu texto. Então, de articuladores, minha gente, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Tem muitos outros? Tem, não tem? Mas esses aqui é uma seleção de articuladores. Nós temos também, eu escolhi para finalizar, mais alguns articuladores, né? Eu fico um pouco preocupado porque vocês estão vendo muitos aqui e falam, poxa vida, professor, mas tudo isso aqui são algumas sugestões que eu estou passando para vocês, ok? Aí nós vamos ver os empregos deles, dessas sugestões aí. Como é que nós podemos usar? Olha, a Isadora Peter Furtado resolveu usar esse aqui, ó. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Conforme previsto, o que ela poderia colocar ali também? Você sabe? De acordo com a Constituição, né? Tendo em vista a Constituição brasileira, tudo isso aí seriam articuladores que ela poderia usar. Ela resolveu usar conforme previsto. Aí, lá no meio, ela colocou assim, no entanto, o que se observa, ou seja, o que é no entanto? Porém, o que se observa. Ela poderia usar, por exemplo, mas o que se observa, né? Entretanto, o que se observa, contudo, o que se observa, poderia usar. Aí tem mais articuladores, quer ver? Homens e mulheres, principalmente, se estas quem? As mulheres. Aí ela resolveu usar os elementos de coesão, esse para substituir mulheres, ok? Estas quem? As mulheres. Forem negros. Esse fato, que fato? Fato, a gritante diferença entre salários. Para não falar a gritante diferença entre salários, coloca o quê? Esse fato. Estão vendo como é que os elementos de coesão são articuladores também? São palavras que costuram. Então, o estas costuram, o esse fato costura também. Aqui, ó, constrangimento a elas, as quais? Elas quem? As mulheres. Então, resolvemos colocar também mais um elemento coesivo aqui. E depois vem outro articulador. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para solucionar a problemática. Desse modo, vocês estão vendo, gente, o tanto de articuladores que a Isadora Peter Furtado usou aqui. Maravilha! Usou alguns elementos de coesão como articuladores e usou também os próprios articuladores limpos aqui, não é? É isso aí. Vou apagar porque tem mais gente que deu exemplo. Todos esses que eu cito aqui, que eu escrevo, todos, sem exceção, são alunos redação nota 1000 no Enem, ok? Outra campeã, redação nota 1000, a Lívia de Alencar, taumaturgo. Como é que ela usou essas ideias sobre as quais estou falando com você? Segundo as ideias do sociólogo Habermas, gente, ela poderia ter usado assim, conforme as ideias, certo? De acordo com as ideias, tudo isso seriam articuladores, ok? Aí mais para frente, ela colocou assim, visto isso, ou por causa disso, tendo em vista isso, ela resolveu colocar visto isso. A moça é inteligente, não é, gente? Por isso é redação nota 1000, certo? Conforme, segundo, de acordo, não é? E aqui, visto isso. Pois é, minha gente, agora nós temos que ver também uma parte prática, ok? Vamos ver o seguinte, olha,
Eu tenho aqui algumas partes de redações que eu tirei aqui os articuladores para nós treinarmos, ok? Será que você pode imaginar o que nós podemos colocar aqui? Veja bem, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, gente, lembra do contexto? Olha ele aí, ó. Assegura a todos a liberdade de crença. Tá bom. Os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Você já pensou aí? Poderíamos colocar aqui, por exemplo, entretanto, não é? Entretanto, vírgula. Os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Pode colocar assim, vírgula. Dessa forma, vírgula. Desse modo, vírgula. Portanto, vírgula. Um diálogo entre a sociedade e o Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Estão vendo os vários articuladores que eu posso usar para costurar uma palavra a outra, uma frase a outra. Não é? Vamos lá. É necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como dissera Gilberto Freire. Citação de autores aqui, hein? Olha, gente, o nome da obra também. Maravilha, maravilha, maravilha. Como é que eu vou fazer aqui? Está aqui na conclusão. Então eu posso colocar, por exemplo, portanto, concordam comigo? É necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disse Gilberto Freire em Casa Grande de Senzala. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram a aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. Não é razoável que ainda haja uma religião. Dito isso, certo? Assim sendo, vírgula. Portanto, vírgula. Não é razoável, não é? Poderíamos colocar, por exemplo, assim sendo. Pode. Assim sendo. Aí você deve estar pensando de onde você estiver. Portanto, sim, portanto, só que você já colocou portanto, então não é bom repetir. Use dessa forma, desse modo, ok? Assim sendo, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, dessa forma, ser repudiado em um Estado laico, em que se combata a intolerância de crença. Ok? Vai ter tudo isso na apostila com as respostas, tá bom? Se você não entendeu aqui, às vezes não deu tempo de você copiar, vai ter tudo na sua apostila mastigadinho lá no gabarito, ok? Outro quadro aqui, só para a gente terminar, né, essa questão prática de emprego dos articuladores. Olha como é que começou ali. O sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características. Olha, eu posso colocar dessa arte, os sociólogos, ou dessa forma, ou nada. Você pode colocar assim, ó, aqui, quiser começar assim. É porque eu estou dando exemplos de articuladores. O sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características. Poderia também, mas eu estou dando exemplo de como você pode usar alguns articuladores para costurar. Ou você não usa nada, ou pode dessa arte, dessa forma, assim sendo, não é? Tudo bem. E vamos ganhar tempo aqui, ó. Específicos no Brasil, onde apesar do multiculturalismo aqui exige do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Um caminho possível para combater a rejeição, diversidade é o assim, ok? Dessa forma, qualquer um dos dois. Dessa forma,
vírgula, um caminho e tal. Estão entendendo o que são os articuladores? Vamos aqui para a última aqui, senão fica cansativo também, né, gente? Apesar de ser um curso, fica cansativo. Urge que indivíduos e instituições públicas cooperem. Urge, portanto... O que é urge, portanto? É necessário, portanto... É necessário assim, é necessário desse modo, é necessário de fato, é necessário enfim, ok? Que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Cabe aos cidadãos, tem muita gente que fala cidadães, é cidadãos, cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização, tal. Vamos ganhar tempo aqui. Então vamos lá. O Ministério Público, por sua vez, compete promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Assim, observada a ação conjunta em população e poder público, alçará o país a verdadeira oposição de Estado democrático de direito. É o beijo, né, gente? É o beijinho, é o toque final, ok? É isso aí que eu tinha que falar com vocês sobre articuladores. Agora, por favor, façam os exercícios que estão na apostila, que tem um gabarito todo mastigado. Aqui é uma forma de a gente dar a margem a vocês fazerem. Agora, o segredo é fazer, ok? Então é isso aí.